Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao 16º domingo do tempo comum, ano B, 37º encontro. Neste 16º domingo, deparamos com a imagem de Jesus, pastor. É da palavra pastor que vem a palavra e significado de pastoral, de pastorear. Tarefa que Deus confia aos homens para que cuidem daqueles que lhe pertencem. O pastor, em seu pastoral, não cuida do que é seu, mas cuida daquilo que lhe foi confiado. Ele não é dono das ovelhas, ele é um servo, a quem foi confiado aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Este sim é o bom, é o pastor. O bom porque é filho eterno do Pai. Pai que condivide com o Filho sua natureza divina. Jesus é o pastor, pois como Criador de tudo cuida em seu agir providente em favor de toda a obra da criação. Assim, na história da humanidade, Jesus revela como bom pastor. Alimenta o povo com o pão da palavra e faz com que os apóstolos renunciem ao justo descanso para o exercício pastoral. Um padre deve ter consciência de que o seu tempo é de total entrega a Deus, que, por meio do seu filho, confia a ele esta missão. Um pai e mãe de família devem ter consciência de que o tempo deles é também de pastorear os filhos e a relação do casal, para que caminhe em segurança diante da ameaça de tantos lobos. A ação de Jesus, obrigação não por imposição, mas por vocação, onde Deus se torna Senhor da vida do pastor, é iluminar e animar a vida daqueles que têm a missão de pastorear, de ter compaixão do povo abandonado e desorientado. Perder o Oriente, isto é, o lugar onde nasce a luz, o sol, no Oriente, que ilumina o que está na sombra. A compaixão no exercício pastoral é a motivação do padre, dos irmãos e irmãs religiosos, do pai e da mãe na família. Mover-se por compaixão, verbo usado, nós vamos ver no Evangelho, esplanknixiste, isto é, encheu-se, transbordou de compaixão. Significa que todos os órgãos vitais de Jesus se comovem e se debruça sobre a miséria e o abandono do povo de Deus. Trata-se de uma revolução interior que se dirige por amor e misericórdia pelo outro abandonado. O resgate da misericórdia na vida do cristão nos faz viver o mandamento de Jesus que diz: sede misericordiosos como vosso Pai, que está no céu, é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Antífona de entrada tirada do Salmo 53, 54, versículos 6 e 8. É um apelo por socorro divino e é do período do pós-exílio da Babilônia. A igreja orante se coloca diante de Deus na certeza de que Ele é o pastor que protege e ampara o fiel e que sustenta a vida do seu povo. É nesta fé que a igreja se reúne
unidos com firme fé naquele único que se compadece com seu povo e lhe confia seu pastor, o bom, que é Jesus, que nos reúne pela sua palavra e Eucaristia. A resposta de gratidão à Igreja vem ofertar o sacrifício, cantando a canção, com muita alegria. A primeira leitura é tirada de Jeremias, capítulo 23, versículo 1 a 6. Na semana passada vimos o profeta Amós, que foi enviado ao Reino do Norte, Reino de Israel, para denunciar a corrupção e o abandono do Código da Aliança. A aliança é uma espécie de constituição para o povo de Deus. E o rompimento do povo com seu Deus Javé, ao cultuar outros deuses, ídolos. O Reino do Norte não se converteu, se prostituiu, servindo outros deuses, renunciando ao esposo, isto é, Javé Deus, o único que deveria ser amado pelo povo de Israel. Ora, este povo não se converteu, não renovou a aliança, e por isso foi abandonado por Javé, visto que eles escolheram outros deuses e traíram o próprio Javé Deus. O Reino do Norte foi destruído em 722 pela Síria e foi colocado aos escombros. Agora chegou a vez do Reino do Sul, o Reino de Judá, a fazer as mesmas coisas que levou à destruição do Reino do Norte. Os profetas lembravam que o Norte foi destruído pela traição à aliança e que o Sul deveria converter e renovar a aliança com seu Deus Javé, para não cair no mesmo erro e na destruição. Mas tudo em vão. O povo ficou cego, abandonou Javé. O Reino do Sul será destruído pela Babilônia no ano de 586 a.C., 136 anos depois da destruição do Reino do Norte, em 722. A leitura de hoje nos fala de pastores. A função deles era conduzir o povo eleito na vida de fidelidade a Javé e do exercício da justiça no meio do povo. Deveriam servir, através das leis do Código da Aliança, e assim poderem governar o povo, isto é, pastorear o povo com justiça. Mas os pastores, reis, sacerdotes, doutores da lei, os comerciantes e outros abandonaram o povo e procuraram servir do povo em benefício próprio. A injustiça corria solta no Reino do Sul. E o povo havia também cultuado outros deuses. Nos versículos 1 e 2, Deus faz a denúncia. Os pastores não foram verdadeiros líderes. Primeiro, consentiram em deixar perder e dissipar o rebanho de Javé. A missão deles era reunir o povo. O povo pertence a Deus. Os pastores deveriam, dever significa uma questão moral, de moral, deveriam cuidar daqueles que não lhe pertenciam, mas eram de Javé Deus. Ao invés de congregar, a segunda coisa, os pastores dispersaram o rebanho, não congregando, mas desagregando. Ao invés de cuidar, eles afugentaram e não cuidaram desse povo eleito. A consequência: esses pastores não sairão ilesos, serão responsabilizados da má administração, serão castigados em suas malícias, quando eles foram levados por Babilônia para o exílio, perdendo assim todo o poder, perdendo assim toda a autoridade e sendo massacrados no exílio. Versículo 3. Javé mesmo irá pastorear seu povo com justiça. Irá reunir o resto das ovelhas. Aqui se fala do resto que sobreviveu ao exílio da Babilônia, onde todas as autoridades foram enviadas ao exílio e não voltaram mais à terra de Israel. Só um pouco sobreviveu ao exílio. Só um resto foi fiel a Javé Deus. Javé, então,
reunirá todo este povo restante, que foi disperso pela destruição da Babilônia, fazendo-os voltar à terra prometida, no pós-exílio. Aqui é uma promessa. As ovelhas, de todos os lugares que foram expulsos serão recolhidas. Israel será reconstruído, seus campos voltarão a produzir frutos, agricultura, e o povo crescerá de novo. Crescerá a partir do resto que ficou. No versículo 4, a promessa de novos pastores, não corrompidos e traidores da aliança. O povo terá segurança com esses novos pastores. Não terão medo nem angústias, e nenhuma coisa irá fazê-los perder. O versículo 5 fala da promessa de um pastor descendente de Davi. Essa promessa para nós é realizada em Jesus Cristo, que será o bom pastor e que dará vida pelo seu rebanho. Este Messias terá um caráter íntegro, sábio, fará valer a justiça, a aliança, será íntegro, reto na terra. Ele trará salvação a Judá, reino do sul, e a Israel, reino do norte, unindo-os novamente no único povo. Este Messias Cristo será chamado Senhor, nossa justiça. O salmo responsorial é o Salmo 22, 23. O Senhor é meu pastor, e é do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado dos versículos 1a, 2b e 6. O Senhor é meu pastor, profissão de fé. E este pastor é que conduz o fiel, a certeza. Diante disso se confessa, felicidade e todo bem de seguir-me, na certeza de que não será o salmista confundido, ou o povo de Israel. A primeira estrofe é tirada dos versículos de 1 a 3a. A figura do pastor na antiguidade não se referia a um relacionamento individual com Deus, mas com o povo. E vinha usada essa figura, para expressar a ação divina que salva o povo da aliança. Neste salmo, o salmista expressa sua fé individual, que é alimentada na comunidade. Este salmo pode ser lido com a comunidade dos que acreditam expressam sua fé no Deus pastor. A primeira afirmação: Javé é Deus, o Senhor é meu pastor. E tendo essa consciência, o salmista tem a segurança de ser guiado por ele. É o Deus que cuida em segurança, conduzindo o povo nas imagens, aqui nas metáforas, dos prados e campinas verdejantes, onde ele pode descansar. É o Deus que cuida da segurança junto às águas, restaurando as forças da caminhada. Essa visão poética quer expressar a profunda confiança do salmista em Deus, onde nada falta àquele que confia e espera no seu bom pastor. A segunda estrofe é tirada dos versículos 3b e 4. Deus é fiel. Na certeza dessa fidelidade, Deus conduz aquele que crê, e se coloca no caminho seguro. Não perigosos, nem pedregosos. Deus sempre conduziu seu povo no caminho certo. Ele foi fiel à aliança. Quem traiu a aliança foi o povo de Deus, não Javé. Mesmo que ele tenha passado por aflições, visto que ao viver não lhe foi poupado os vales tenebrosos, difíceis, Deus não o abandonou. Javé Deus foi para o salmista guia, proteção, isto é, bastão e cajado, e conforto. A terceira estrofe é tirada do versículo 5. Agora o salmista passa para a ação litúrgica no templo. Deus, como anfitrião, o recebe ungindo-o com óleo. Na comunidade, o convidado era ungido na testa, na casa que o acolhia. E servia o vinho da alegria, taça que transborda.
É a felicidade e a alegria de ser hóspede de Deus. Nem os inimigos que observavam, com inveja, lhe tiraram a felicidade que a bondade e a presença divina lhe dava de estar no templo. A quarta estrofe é tirada dos versículos 6. O salmista se volta ao futuro. A felicidade seguirá o salmista todos os dias de sua vida. Ele não abandonará o templo, a casa de Deus, visto que a bênção divina está sobre ele em toda a sua vida. O momento da presença de Deus transforma-se em momentos fecundos de eternidade aos olhos daquele que crê. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 18. Deus, por meio de seu Filho, no mistério da cruz, uniu dois povos, separados na inimizade, o judeu e o pagão, e criar um único homem, estabelecendo a paz. Este único povo é o corpo de Cristo, formado de judeus e pagãos. A sua igreja, que Jesus amou e por ela se entregou. Paulo inicia falando do agora. Agora em Jesus Cristo. Nele, no Senhor e só nele, os que estavam longe, os pagãos, e os que estavam próximos, judeus, se unem, e os que estavam longe, pagãos, se tornaram próximos no sangue de Cristo, derramado na cruz. Porque ele trouxe a reconciliação entre os povos, formando um único povo, o único corpo de Cristo. Jesus, o Cristo, pelo seu sangue derramado, é a nossa paz. Do que era dividido, do pagão e do judeu, ele fez a unidade, o único povo. Já não são dois, mas um só. Pela sua carne, crucificada na cruz, ele destruiu o muro de separação que havia entre os pagãos e os judeus, o muro do ódio. Ele destruiu a inimizade que havia entre os dois. Assim, ao constituir a nova aliança, ele aboliu a lei, Jesus aboliu a lei e os mandamentos, por meio da sua entrega total nesta cruz. Assim, primeiro partindo do judeu, o povo eleito, e do pagão, aqueles que estavam longe e que pela cruz se tornaram perto. Jesus realizou uma nova humanidade, um só homem, Adão, novo, e assim restabelece a paz nos povos que eram divididos. Jesus realiza a nova criação, criando o homem novo. O antigo homem se perdeu na inimizade e separação. A liberdade de Jesus, que quis, vontade única e livre, reconciliar com o Pai, Deus, então, ambos, Pai e Filho, fez com que os que estavam perto, os judeus, e os que estavam longe, os pagãos, formassem em Cristo um único corpo. Tudo isto realizado através desta cruz. E nessa cruz, ele destruiu a inimizade que havia entre judeus e pagãos. Jesus, no mistério da cruz, veio anunciar o querigma, a paz aos que estão longe pagãos e a paz aos que estão perto judeus. Graças a Jesus, que pagãos e judeus, unidos numa única ação do Espírito, têm então acesso ao Pai. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34. Jesus quer que seus apóstolos descansem após terem ido em missão. Eles foram enviados por Jesus 2 a 2. Após chegarem da missão, contaram a Jesus tudo o que fizeram, prestando contas à missão que Jesus lhes havia confiado. Falando então dos resultados. Eles se tornaram cansados da caminhada, o sol escaldante, no compromisso de anunciar o Evangelho por ordem de Jesus. Agora, Jesus quer que os discípulos restaurem as forças desgastadas na viagem. O anúncio do Evangelho não é um ativismo, mas é também tempo para estar com o Mestre Jesus, descansar com ele, se retirar com ele. Jesus quer descansar, mas a multidão o segue.
A multidão tem sede e fome da palavra. Agora Jesus e os discípulos se deparam com um imprevisto. A multidão corre atrás de Jesus, ele não pode despedi-la, a multidão, nem mandá-la embora. Jesus, ao ver a multidão, se compadece. Todos seus órgãos vitais se comovem diante da multidão, esplancnitza. Eram como ovelhas sem pastor. É uma analogia. Como ovelhas podem estar sem o pastor, esse pastor que pode lhes dar segurança, agora este povo está abandonado. Os pastores do povo não se importam com eles. Os abandonaram em sua prática de fé vazia e legalista. Abandonaram o povo de Deus e não dava ao povo de Deus segurança e sentido. Jesus é o pastor. Ele veio como pastor, descendente de Davi e Messias Cristo, como vimos em Jeremias. E é ele que irá conduzir o povo eleito agora. Aqui temos duas coisas importantes que nos faz lembrar a Eucaristia. A primeira coisa vemos neste domingo, agora, a liturgia da palavra. Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus partilha a palavra que reúne e orienta o povo que foi abandonado pelos pastores. Ele é o pastor da palavra do anúncio, do querigma. Porque nós estamos vendo aqui que os pastores, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os juízes, mestres da lei, todos que deveriam ser instrumentos para ajudar a reunir o povo, não mais cumpriam essa missão. Então o povo ficava sem essa autoridade, sem esses pastores. Semana que vem, então essa semana, se destaca a liturgia da palavra, Jesus que ensina. Semana que vem, depois de anunciar a palavra, segue o texto de que Jesus realiza a multiplicação dos pães. Na Eucaristia nos encontramos com a palavra, esse domingo, e com a partilha do pão, eucaristizado, no próximo domingo. Hoje ele nos fala na palavra, que reúne e congrega o povo de Deus no único corpo, no único povo, o homem novo. A segunda leitura. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 110, 111, versículos 4 e 5. Este é um salmo de louvor. Deus por suas obras. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. A igreja comungante se aproxima da Eucaristia, que é o memorial da nossa salvação, memorial da cruz e ressurreição de Jesus, de sua entrega por nós. Toda a obra da salvação foi realizada pelo Pai Eterno. Por isso a igreja em comunhão professa, ó Senhor, bom e clemente. É uma súplica da igreja que se aproxima para a Eucaristia. Então, nos diz, o Senhor, bom e clemente, nos deixou memorial de suas grandes maravilhas. Para nós cristãos, o Pai nos deixou seu Filho vivo e presente neste memorial da Eucaristia. É o Pai que nos dá seu Filho e, dando seu Filho amado, nesse Filho, nos dá o alimento a seu povo fiel, que teme a Deus. Então, neste domingo, se destaca a palavra, no domingo que vem, se destaca a multiplicação do pão. A Eucaristia é formada desses dois momentos, o momento da palavra, depois o momento da multiplicação dos pães. Esta é a Eucaristia. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.